fé. Então tem crente que a fé dele é fé de verão. Tem crente que a fé dele é por época. Um dia está alegre, outro dia está mole. Um mês está se congregando, outro mês não está. E a minha Bíblia diz em 1 Coríntios 15:58: sede firmes, constantes, abundantes na obra do Senhor, porque nele o vosso trabalho não é vão. Quem glorifica a Deus? Então, irmãos, vocês podem observar que aí você tem tudo isso. Ademais, o próprio Senhor Jesus Cristo, em suas palavras, ele disse em João 16:33, no mundo tereis. Quem foi que falou isso? Quem foi que falou isso? Então, uma igreja que é triunfalista, uma igreja que é do movimento neopentecostal, ela vai dizer que você não vai sofrer. Ela vai dizer para você não aceitar o sofrimento, não aceitar a luta, não aceitar a derrota. Ela vai dizer isso para você. Só que é uma coisa interessante. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Paulo e Pedro e Tiago juntos vão ser uníssonos e vão dizer assim: tende grande gozo quando passardes por várias provações. Tenho-vos dito estas coisas para que em mim tenhais paz. Olhe para cá, eu posso muito bem estar na prova, mas eu ter paz. Eu posso muito bem estar na luta, mas eu ter paz. Eu posso estar caminhando no caminho da morte, mas eu ter paz. Porque o príncipe da paz, o dono da paz, o autor da paz, ele está caminhando conosco. Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, irmãos, se nós analisarmos, olha o salmista no Salmo 42, verso 5. Por que te abates, ó minha alma? Por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. Veja que ele está dizendo que a alma dele se abalava. A alma dele se perturbava. Então coloque isso na sua mente, coloque isso no seu coração. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque, irmãos, agora olhem para cá. Vamos pegar um homem chamado João Batista. João Batista, em Lucas, me parece que é 1,14, coloca aí, Daniel, se não me foge a memória. Me parece que é Lucas 1,14. A Bíblia diz que ele era cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. João Batista, olhe para cá. Cheio do Espírito Santo desde o ventre da sua mãe. Segundo, João Batista, ele foi revelado a ele quem seria o Messias. Quem seria o Messias? Deve ser o 15, né? É o 15, olha aí. Só errei um. Olha aí. Ele será cheio do Espírito Santo. Esse daí já era pentecostal desde o dia que nasceu, não é? Ele seria cheio do Espírito Santo. João Batista. Esse mesmo João Batista, quando você olha para a própria palavra de Deus, para as escrituras sagradas, esse João Batista, conforme Mateus 3, ele disse assim: o que vem após mim é mais poderoso do que eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias das suas sandálias. João dizendo de Jesus. Esse mesmo João Batista, ele disse, irmão Sérgio, em João 1,29, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Esse mesmo João Batista disse, quem tem a noiva é o noivo. Eu não sou dono da noiva, eu sou amigo do dono da noiva. Esse mesmo João Batista, foi ele quem falou em João 3,30, é bom que ele cresça e que eu faça o quê? Diminua. Agora olhe para cá. E por que agora João Batista mudou de opinião? Por que João mudou de opinião? Como, pastor Zé? Vamos lá para o texto agora. Por que João mudou de opinião? Por que João está, parece que oscilando, se Jesus disse que ele não era uma cana agitada pelo vento? Lá para Lucas, o texto de Lucas. Observem bem, 7,18. Observem bem, coloca aí. E os discípulos de João anunciaram todas estas? Olhe para cá. Parece que o ministério de Jesus estava eclipsando o ministério de João. Primeiro,
João Batista, me parece que é João 10:31, ele não fez milagre algum. E o ministério de Jesus era tão suntuoso, era tão esplêndido, era tão glorioso, era tão marcante, era tão impactante, que o próprio Nicodemos, ele chegou para Jesus em João 3 primeiro e disse assim: ninguém faz os sinais que tu fazes, se Deus não for contigo. Olha aí, João, se vocês analisarem, o Nicodemos disse que João Batista não tinha feito sinais, mas Jesus tinha um ministério grandioso, maravilhoso. E João Batista confirma tudo isso. Mas o que foi que aconteceu com João Batista? O que aconteceu? E tem uma coisa que os irmãos vão observar. O texto diz que os discípulos foram a João e contaram o que para João? Contaram tudo. A última, a notícia mais fresquinha, a mais nova, era a que o filho da viúva de Naim tinha o quê? Ressuscitado. Irmão, poder tremendo. Aonde Jesus chegava, era demônio sendo expulso, era surdo escutando, era mudo falando, era paralítico andando, era leproso sendo purificado, era glória, era milagre, era esplêndido, era coisa fenomenal. Aonde Jesus chegava. E aí estava abalando tudo. E a última notícia chegou a João. Mas João não estava em um hotel de 5 estrelas. João estava em uma prisão próximo ao Mar Morto, no lado oriental do Mar Morto. Maquerus era a prisão que João estava. E há uma coisa que eu quero dizer a vocês. João Batista, ele passou muito tempo na prisão. Muito tempo. Olha para cá para você entender o que é crença. João Batista, ninguém tinha palavra como ele. Jesus disse que dos nascidos de mulher não tinha um como João. João Batista era sincero. João Batista era verdadeiro na palavra. João Batista era homem de Deus. Mas onde era que João estava? Vamos lá, diga, igreja. Aonde era que João estava? Cadê o Deus de João? Cadê o protetor de João? Cadê o libertador de João? E o pior, queridos, escutem bem, é isso que eu acho lindo na Bíblia. Eu acho lindo na Bíblia isso aqui, meus irmãos. Olhem para cá. O tempo da prisão de João foi passando, aumentou. E na prisão, 2 questões envolveram João. E é isso que todo crente enfrenta na vida. Como a crise se intensificou, a crise aumentou, a crise se tornou insuportável, João desanimou. Isso aqui é uma mensagem que talvez você diga assim: mas por que o pastor Zé vai pregar ela? É porque eu quero falar para você. João desanimou. O tempo na prisão, a vida na prisão, a escuridão da prisão, a tristeza da prisão, a angústia da solidão. Ninguém. Então João se desanimou. Do outro lado, um grande avivamento. Do lado de fora, um grande avivamento. Quem era que estava com um grande avivamento? Jesus. Do lado de fora, William, cura, milagre, maravilha, poder, glória. E João? Ele chamou um dos discípulos de Jesus e disse assim: vá até Jesus. João chamou. E pergunta a ele, olha lá, olha aí, pode passar, o verso 19, coloca aí. E João, chamando 2 dos seus discípulos, enviou a Jesus, dizendo: és tu aquele que havia de vir, ou havemos de esperar outro? João Batista não era essênio, mas João Batista havia se ligado aos essênios. E os essênios esperavam o Messias. Só que o Messias que os essênios esperavam, eles tinham 3 concepções. Poderia ser Elias, poderia ser alguns dos profetas, e poderia ser um homem poderoso. João Batista era dessa ideia. Mas quando Deus revelou quem era o Cordeiro, ele abandonou a ideia dos essênios e adotou a ideia de Cristo.
Só que quando ele adota a ideia de Cristo, ele preso, sem ninguém, sem liberdade, e Jesus do lado de fora pregando, curando, libertando, transformando, renovando, e João preso. O paradoxo, meus irmãos. O paradoxo. Que negócio é esse, pastor Zéu? E aí tem crente que ele é o seguinte: ele chega aqui na igreja, ele vê um irmão contando um milagre, agorinha, mas aí ele vai ter que o outro aqui do lado vai ter que sepultar o outro crente, e serve ao mesmo. E aí como é que fica? Quantas vezes eu não já saí daqui de aniversário, e quando termina o aniversário, eu estou no aniversário, mas do aniversário eu já vou direto para um velório. Quantas vezes eu não já saí de uma festa aqui comendo bolo, e eu vou direto para o hospital visitar quem está com câncer. E quando chega lá, a pessoa está confessando o mesmo Jesus. Que incógnita, que paradoxo é esse?